Bom, então vamos lá, pessoal. Essa aqui é uma das questões mais difíceis que tem de swap. Se você souber fazer essa, eu diria que você está preparadíssimo para qualquer questão de swap que aparecer lá na prova, né? Diz assim, o importador ele comprou do exterior produtos por 100 milhões de dólares, que vão ser pagos num prazo de 120 dias, tá certo? Então, qual que é o pepino? Ele compra por 100 milhões de dólares, se o dólar hoje está uma determinada taxa, né, está 4,15, por exemplo, esses 100 milhões de dólares são 415 milhões de reais. Se esse dólar sobe para 5 reais, nós vamos estar falando de 500 milhões de reais, então fica muito cara essa compra, tá certo? Então, qual que é o grande risco dele como importador? O risco dele é o dólar subir, né? Então, se o dólar subir, o que vai acontecer? O produto fica muito caro e a margem dele fica muito pequena e às vezes até negativa. Então, ele precisa fazer um swap para se proteger disso. Como é que ele vai fazer esse treco? Ele precisa apostar na alta do dólar no swap, tá certo? Então, se a gente imaginar o swap como algo de duas pontas, como é, ele vai ficar ativo no quê? Então, qual que é a parte ativa dele? Ele vai ficar ativo em taxa, 3,90%, que é a taxa de cupom cambial limpo. O cupom cambial limpo é sempre a taxa de juros em dólar, mais a variação cambial. 3,95 mais variação cambial, ele fica ativo nisso. E ele vai ficar passivo no quê? Ele vai ficar passivo na taxa pré em reais, 6,70% aqui em taxa pré. Ele vai ficar passivo nisso daí então. Tudo bem? Legal, muito bom. Então vamos entender agora como é que a gente faz o cálculo desse treco, né? Deixa eu tirar, tem um barulho aqui me atrapalhando. Legal. Vamos lá. Lembrando que qual que é o notional desse swap, né? Qual que é o valor do swap? Exatamente os 100 milhões. Então, a gente faz 100 milhões aqui, tá certo? De dólares, que em reais é quanto? A gente tem que olhar para essa cotação aqui, ó. Sabendo que o dólar à vista no dia da importação estava em 4,15, então ele quer travar esse 4,15, tá certo? Então, qual que é o notional em reais? O notional em reais é 415 milhões, tá certo? Então, esse aqui é o valor do notional do swap. A ponta que ele está ativo vai render 3,90 mais variação cambial, né? Essa é a ponta PETAX que a gente fala. E a ponta que ele está passivo vai render 6,70% ao ano. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o que acontece, né, com a ponta que ele está ativo, tá certo? Ponta que ele está ativo, começa lá com 415 milhões de reais, tá certo? E aí vai buscar aqui um determinado valor que a gente vai ter que calcular. Algumas coisas muito importantes aqui de você não perder de vista, né? Isso aqui é uma taxa de juros em dólar. Taxa de juros em dólar, você sempre tem que utilizar o método linear 360, tá? Sempre que você fala em cálculo de taxa de juros em moeda estrangeira aqui no Brasil, linear 360. Isso quer dizer que uma taxa de 3,90% ao ano, ela vai ser ao dia 3,90% dividido por 360. Achei a taxa diária. Divide por 360, sem pudor nenhum. Como está dizendo que a operação é para 120 dias corridos, você vem aqui e multiplica por 120 dias para achar, então, essa taxa em 120 dias corridos. Beleza? Pega, então, o 3,90, divide por 360, tá certo? E depois você vai multiplicar por 120 dias, ok? Se você fizer essa conta, né, você vai chegar a uma taxa aqui que é de 1,30%, ok? 1,30% no período. Beleza? Então, essa parte de 3,90 no ano vira 1,30 no período, mas ainda tem que colocar o quê? A variação cambial. Qual foi a variação cambial? Quando ele fecha a operação, estava 4,15 o dólar. Depois, esse dólar, ele vai buscar 4,40. No dia do pagamento, estava 4,40.
Então, como é que você coloca lá a variação cambial? Variação cambial, 4,40 dividido por 4,15 menos 1, tá certo? 4,40 dividido por 4,15 menos 1. E aí a gente vai achar aqui a variação cambial. Se você fizer esse cálculo, você vai chegar em 6,02%. 6,02% no período. Então, o que eu preciso, gente? Eu preciso compor essas duas taxas para calcular a ponta ativa aqui, tá certo? O 1,30 com 6,02. Não vai me somar 6,02 mais 1,30. É uma composição de taxas, tá certo? Então, sempre assim, 1 mais 1,30%, né, vezes 1 mais 6,02%, tá certo? Esse treco aqui, menos 1. E aí eu vou achar a taxa ao período, de fato, né? Quanto é que vai ser esse treco aqui? Deixa eu fazer aqui direitinho na calculadora. Esse treco aqui, vezes 1 mais 6,02. Olha lá, a gente vai ter uma taxa de 7,40%, tá certo? 7,40% ao período, beleza? Então, essa ponta aqui, ela andou 7,40%, tá ok? Aí eu consigo achar, então, o valor dessa ponta lá na frente, né? Depois de 120 dias corridos, ok? Qual que vai ser o valor dessa ponta? Olha lá, o valor futuro da ponta PTAX, né, da ponta dólar, vai ser 415 milhões vezes 1 mais essa taxa aqui de 7,40%, tá certo? Se você preferir fazer lá na HP, não tem problema, né, usar as teclas financeiras. Você coloca o 415 na tecla PV, é ou não é? Coloca uma taxa aqui de 7,40 como I, o seu N é igual a 1, peraí, fiz o inverso aqui. Então, coloca 1 no N, tá certo? E aí você chama o valor futuro, né? Aperta a tecla valor futuro, tá certo? Que resultado que você vai ter? Você vai ter lá o resultado 445,720. Bola, 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 tá certo? Bola, bola. Então, essa é a ponta swap, é que dá mais trabalho, tá? A ponta pré ela é mais tranquila, porque a ponta pré é o seguinte, 415 milhões aqui, tá certo? Depois de 80 dias úteis, de onde veio esse 80, Felipe? Aqui denunciado, né? Está dizendo que o prazo da operação é 120 dias corridos, que são 80 dias úteis. Você tem que lembrar que a ponta pré, né, taxa de juros em real, é base over 252, tá certo? Então, a gente está dizendo que aqui, essa taxa, né, ele fala, né, que a taxa pré da operação, ó, foi 6,70%, tá vendo? Então, é 6,70% ao ano, ok? Em 80 dias úteis. Então, como é que vai ser isso, né? Você vai fazer, tem várias formas de fazer. Se você quiser fazer direto na HP, você pode usar a fórmula, pode fazer na HP. Você vai lá, coloca o 415 milhões no PV, é ou não é? Você coloca o 6,70 como taxa, tá certo? Só que aí, cuidado, o seu período, o seu N vai ter que ser 80 dividido por 252. Esse vai ser o seu N, porque é menos de um ano. 252 seria um ano, 80 sobre 252 vai dar o seu N, né? 80 sobre 252, vou até te falar quanto é que dá esse treco. Esse N vai ser de 0,31746, né? Então, essa conta aqui vai dar 0,31746. Você coloca como N, tá? Chama o valor futuro, tá certo? Quando você chamar o valor futuro, você vai chegar
num valor igual a 423.632.413,74. Beleza? Muito bem. Ponta câmbio que você está ativo deu isso. Ponta pré que você está passivo deu isso aqui. Ok? Qual que é o resultado desse treco, né? Qual que é o resultado do swap? Então, o resultado do swap vai ser uma menos a outra. Lembrando que você está ativo em câmbio, lembra? Então, se você fizer 445.720 menos 423.632.413,74, faz essa conta aí, você vai ver que dá um ajuste de 22.087.586,26. Tudo bem? Beleza? Legal. Esse é o ajuste do swap, mas não é a pergunta da questão. A pergunta aqui, né, que ele faz, ó, vamos voltar lá. Qual deve ter sido o seu lucro final da operação, considerando tanto a operação comercial quanto de swap? Então, essa de swap, beleza, que é a mais difícil de calcular, eu calculei aqui o resultado, mas e a operação comercial? A operação comercial é o seguinte, esse cara, ele já disse, né, que vai vender os produtos no mercado local, a que preço? A que preço que ele vai vender? 460 milhões, né, é a sua receita em reais. Então, a receita em reais, né, receita, é igual a 460 milhões, tá certo? Quanto que ele pagou nos produtos? No dia da liquidação, o que acontece? Ele está pagando o dólar a 4,40, lembra? Quando ele tiver que pagar essa importação, o dólar bateu 4,40. Como são 100 milhões de dólares o custo dos produtos, esse cara está pagando por esses produtos importados uma bala, né? 440 milhões. 440 milhões. Então, o lucro comercial dele se restringiu a 20 milhões. Lucro comercial foi 20 milhões. Isso aqui é lucro comercial. Só que ele teve o ajuste do swap, né, que a gente tinha calculado, 22, blá, 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 22.087.586,26, soma o lucro comercial com o lucro do swap, tá certo? Quando você somar esses dois resultados, você vai chegar a 42.087.586,26. Beleza? Essa é a resposta certa, tá certo? Eu espero que você tenha me acompanhado até o final, não tenha desistido no meio do caminho. Aí você marca aqui a alternativa D e acertou. Só para você não ficar desesperado, né? Você fala, putz, eu não vou conseguir fazer essa questão na prova. Tal. Primeiro, se você refazer ela umas 2 ou 3 vezes, garanto para você que você vai aprender e vai conseguir. Segundo, é muito raro cair essa questão na prova. Já tenho visto, cair uma vez ou outra, mas é muito raro. Normalmente as questões sobre swap são bem mais simples do que isso. A questão é, soube fazer isso, você detona qualquer uma. Beleza? Valeu, espero que eu tenha sido claro o suficiente e ajudado vocês aí. Valeu, abração.